Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente descomplica a análise de espaço nas arcadas. A forma clássica de pegar o compasso, régua, espaço presente, espaço requerido, foi a forma como eu aprendi. A maior parte das pessoas aprendem, foi interessante para o momento, né? Mas eu acredito que ela complica um pouco mais, complica mais do que ela ajuda, porque a gente não tem ainda um conhecimento de desenvolvimento arcada, quando a gente aprende isso. E eu vou apresentar então para vocês essa forma que eu venho utilizando há mais de 30 anos, que independe de espaço presente, espaço requerido, apenas a análise da falta de espaço que nós podemos constatar numa primeira consulta, quando o paciente abre a boca. Ela é baseada, né, no Dr. Crickmore, no seu artigo clássico do JCO, o Journal of Clinical Orthodontics, de 80 e poucos, 82, e se chama de Teeth Want to be Straight, quer dizer, os dentes buscam ficar alinhados. Então, essa paciente, vocês veem, ela chegou no consultório com essa falta de espaço tremenda para erupção de caninos, e basicamente inferiores, né, o 33 e 43, e a pergunta fica, será que nós vamos ter que tirar os primeiros premolares para poder acomodar esses caninos? E eu digo para vocês um solene não. Por quê? O que eu falo para o paciente, meu paciente, né, nessa consulta? O que eu vejo aqui? Ela terminou o primeiro período transitório, né, já erupcionaram os 4 incisivos e os molares, os primeiros molares, atrás da dentição decídua. E o que eu falo para os pais? Isso é o que tinha que acontecer agora. Agora vai passar um período que a gente chama de período intertransitório, em que não vão trocar os dentes. Esse primeiro período transitório ocorre dos 6 até os 8 em média. O intertransitório, dos 8 até os 10, não erupciona nenhum dente permanente. Né? Então, nesse primeiro período, qualquer empecilho para a erupção dos incisivos ou dos molares, nós vamos atuar. Né? E voltando então aqui, essa falta de espaço, então foram extraídos os caninos decíduos e ficou uma falta de espaço para a erupção de caninos e prés. E o que nós vamos falar para os pacientes e os pais dos pacientes? Não se preocupem agora com isso. Né? Por quê? Porque o segundo molar de leite e o primeiro molar de leite são muito maiores, principalmente o segundo, do que os premolares, segundo e primeiro. Mas o canino permanente, ele é maior do que o canino de leite. E sobra um saldo médio, nesse artigo ele mostra isso, de 2,5 milímetros de cada lado, ou seja, mais do que um incisivo. 5 milímetros nós temos ao nosso dispor, desde que nós saibamos usar esse espaço. Por que eu estou mais ou menos focando só na arcada inferior? Porque a possibilidade de ganhos na arcada inferior é muito menor. Como é que a gente pode ganhar espaço nas arcadas? Né? Na arcada inferior, vestibularizar dentes, verticalizar dentes, a gente não consegue fazer uma expansão rápida de mandíbula, né? Inclinar os primeiros molares um pouco para distal, né? Lixar, o stripping, né? E por fim, se for necessário, ter que tirar dentes, né, permanentes. Na arcada superior é muito mais fácil de manipular para conseguir espaço. Nós podemos distalizar molares, nós podemos disjuntar a maxila, nós podemos protruir e as outras opções de stripping, né, e eventualmente extrair dentes por diversas causas, principalmente de perfil ou falta de cooperação do paciente, ou o paciente já quer terminar o tratamento, já está satisfeito, né? E para nós não deixarmos diastemas e uma oclusão não satisfatória, às vezes nós extraímos dentes, como foi o caso dessa menina. Então nós falamos isso para os pacientes. Na arcada inferior nós vamos ter basicamente 2,5 milímetros a nosso favor. E na arcada superior, 2,5 milímetros de cada lado, né? E na arcada superior, 2 milímetros, 1 milímetro de cada lado, em média. Tá? Isso está nesse artigo, se vocês quiserem. Mandem uma mensagem dizendo eu quero, eu encaminho para vocês esse artigo em inglês e uma versão traduzida.
E o que nós fizemos, então? Acompanhando o paciente. A chave é não deixar os molares mesializarem. Então, nós temos que fazer extrações, sim, mas de dentes de leite, na época oportuna, quando estivermos chegando próximo do segundo período transitório, quando o primeiro premolar, que é erupcionar, e o canino, isso nós podemos acompanhar com a panorâmica, né? O que nós fazemos aí? No caso, nós colocamos um extrabucal e uma placa labiativa. E essa paciente poderia ter sido tratada tranquilamente, sem nenhuma extração de dentes, tanto superiores como inferiores. O que nós fizemos então? Extrabucal e placa labiativa. E fomos colando alguns brackets na arcada superior. Todavia, na arcada inferior, nós não colocamos nenhum bracket, apenas a placa labiativa. O que ela faz? Ela consegue verticalizar um pouco o molar permanente, afasta a influência do bucinador do orbicular e pode haver uma expansão lenta da arcada pela língua, e contando então com esses espaços também de 2,5 de cada lado, e mais ainda quando estão erupcionando os incisivos e caninos, a arcada tem um ganho lateral, mas nem sempre, nesse caso, jamais seria suficiente para acomodar caninos, né? Então, a grande jogada é essa: manter o molar onde ele está, os extremos da arcada, com qualquer aparelho que vocês quiserem, né? Pode ser uma placa labiativa, pode ser um arco lingual, né? Aqui eu quis expandir um pouquinho e o extrabucal eu fiz com o arco um pouco expandido. E vocês podem perceber aqui, ó, toda a arcada inferior alinhada, sem nenhum bracket. E essa paciente se sentiu já confortável e queria terminar o tratamento. Eu digo, olha, daria para tratá-la sem extrações de dentes. Não, mas eu quero encurtar o tratamento. Bom, então teremos que extrair pré-molares, extraímos os primeiros pré-molares e vamos mesializar os molares então superiores e pré, né, os segundos prés, para deixar o segundo molar em o primeiro molar em classe 2 e o canino em classe 1. Então, esse artigo é fantástico, eu achei pouco explorado na ortodontia, né? Eu tive a felicidade de assistir o Dr. Crickmore em 85, quando eu estava iniciando meu mestrado, e me impactou tremendamente a apresentação desse artigo. E a partir daí eu tive uma nova visão, porque eu estava aprendendo a forma clássica, né? Espaço presente, espaço requerido. Só que eu não sabia qual era a posição dos incisivos, porque quando a gente extrai caninos, os incisivos dão uma lingualizada, os caninos de leite, né? Os incisivos dão uma lingualizada. Então, como é que eu vou medir esse perímetro? Fica difícil de a gente poder, o espaço presente, fica difícil de a gente poder avaliar. O espaço requerido é o tamanho mesodistal dos dentes, né? E raciocinando dessa forma, 2,5 de cada lado inferior. Então nós temos 5 a nosso favor e 2 ao nosso favor, em média, na arcada superior, 5 na arcada inferior. E se nós mantivermos os extremos da arcada ou distalizarmos a arcada superior, e o paciente cooperar, né, nós invariavelmente, para não dizer 100% dos casos, nós vamos conseguir tratá-lo sem extrações de dentes permanentes. Então eu te convido para acompanhar o nosso Instagram, no @Torelli_ortopreventiva, e acessar a nossa bio, que lá vocês vão encontrar bastante material sobre o nosso curso, e vão aprender sobre isso no curso também. Vão poder acessar o nosso canal do YouTube, onde nós temos uma série de vídeos lá interessantes sobre análise facial, e outros tratamentos de padrões, dos padrões de capelosa 1, 2, 3, face longa e face curta. E se fez sentido isso para vocês, compartilhem, curtam, compartilhem com seus amigos, né? E nos vemos no próximo vídeo.